Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingaço aqui no Rio de Janeiro de sol, muito sol, galera, muito sol, calor, cara de verão. E o Brasileirão 2021 chegando ao seu finalzinho, 37ª rodada. Rodada essa que não teve jogo no sábado. Os jogos são domingo e segunda-feira. E abrindo a rodada de número 37, tivemos um jogo tenso. Tenso muito por um lado. O outro lado tá disputando, tá galgando alguma coisa, mas esse jogo, se perdesse, não ia ter uma influência muito grande. Agora, pro outro lado, se perdesse, poderia decretar o fim do sonho. A gente está falando de encontro de tricolores, baiano e carioca. Levou a melhor o Bahia. Bora, Bahia, minha porreta! Alô, galera do WhatsApp do canal Resenha com Magalhães. Um abraço para todos vocês aí do nosso grupo do WhatsApp do Bahia. Um abraço, Resenha com Bahia. Show! Mandar um abração também pro meu amigo Austin, do canal Bahia na Europa. E pro meu amigo Celestial Miranda, do canal Conexão Tricolaço. Você, torcedor do Bahia, que quer acompanhar as situações, trocar ideia, bater papo, ver live sobre o seu time, o Bahia. Bora, Bahia, minha porreta. Moleque. Vai lá no canal Conexão Tricolaço. Tem até aqui na descrição deste vídeo o link do canal do meu amigo Celestial Miranda, o Conexão Tricolaço. Então, como eu ia falando, o Bahia levou a melhor. 2-0, consegue o triunfo e respira. Então a gente vai falar sobre esse triunfo do Bahia, sobre esta derrota do Fluminense, né? Que aí depende do ponto de vista do torcedor, para não puxar nem para um lado e nem para o outro. Então a gente diz, o triunfo do Bahia, a derrota do Fluminense. Não vou fazer aqui igual alguns canais que colocam algumas manchetes que muitas das vezes ou valorizam demais um triunfo ou dá um demérito muito grande para um triunfo. Ou seja, eu prefiro fazer uma chamada do que foi o jogo. Bahia ganhou do Fluminense. Ou, para os torcedores do Fluminense, o Fluminense perdeu fora de casa para o Bahia, para não ter problema. Então eu já vou pedindo a você, meu amigo torcedor brasileiro, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Fluminense, tenho muitos amigos torcedores do Fluminense, meu irmãozão Marcelo Barros, meu parceiro Marcelo Barros, também o meu amigo e ex-chefe Antônio Lima, tricolor. Mandar um abraço aí para todos vocês e pedir que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Então vamos lá, antes de falar do jogo, vamos falar aqui da classificação. Bom, placar do jogo 2-0. Eu não preciso aqui falar muito, porque não vai existir ninguém, nem torcedores do Fluminense, que vão falar que o placar foi injusto. Então esse é o primeiro ponto. Não tem torcedor nenhum. Nem os que são contra o Bahia, os que são a favor do Fluminense,
não dá para ninguém falar que o placar não foi justo, que o vencedor foi justo. Então, irmão, a gente vai falar do jogo, mas não tem muita polêmica. Tem até a polêmica do pênalti. Na verdade, do pênalti que não foi dado a favor do Bahia antes do segundo pênalti. Tá? Essa é a grande da verdade. Mas fora isso, tem alguns outros poréns para a gente falar, mas vamos direto à classificação, que é o que importa, tanto para a Bahia como para a Fluminense. Então vamos lá para o derrotado. Bom, eu disse aqui na introdução que esse jogo para o Fluminense, sinceramente, tanto faz ou tanto fez. Se o Fluminense ganhasse, é óbvio, o Fluminense ali a 54 pontos, deixaria muito encaminhado a sua classificação para Libertadores ou sacramentaria a sua classificação para Libertadores, dependendo do que acontecesse. Vamos lá. Se o Fluminense tivesse ganho, ia 54 pontos. Dependendo do que acontecesse em América Mineiro e Ceará, se empata ali, eles iam a 50. Já na última rodada já não pegava o Fluminense. O Internacional pega o Atlético Goianiense. Se também desse empate, ou seja, se o Fluminense ganha esse jogo contra o Bahia, ele poderia, quando acabar a rodada, já estar classificado para a Libertadores. E o último jogo contra a Chapecoense ser sua festa. Mas aí é que está o ponto. O último jogo do Fluminense é contra a Chapecoense em casa. Pô, irmão, Chapecoense só ganhou um jogo. O Fluminense tem tudo para definir sua classificação e ir à Libertadores. Por quê? O Fluminense continua ali com 51 pontos, beleza? Só que o Bragantino perdeu o Atlético Mineiro de 4-3. Continua com 53 pontos. O Fortaleza vai jogar, mas mesmo que o Fluminense tivesse ganho, o Fluminense não pegaria o Fortaleza. Mas tem América Mineiro e Ceará. Se um dos dois ganhar, vai passar o Fluminense. O Fluminense cai para oitavo. Vamos lá aqui, sei lá, o Ceará ganha. O Ceará vai a 52, empurra o Fluminense para oitavo. Se o Internacional ganhar, o Internacional vai a 51, fica com os mesmos 51 pontos do Fluminense. Só que o Internacional tem 12 vitórias e o Fluminense tem 14. Ou seja, o Internacional, mesmo que ganhe, não passa o Fluminense. Então, mesmo perdendo, o Fluminense vai continuar na zona de classificação da Libertadores, na 8ª colocação. E na última rodada, basta ganhar da Chapecoense. Ponto. Simples assim. Então, o Fluminense perdeu. Mas a Libertadores ainda continua na mão do Fluminense. Para a fase de grupos, ainda dá para a fase de grupos, que o Bragantino perdeu. Então dá para o Fluminense ganhar e passar o Bragantino. É a única vaga que o Fluminense consegue ainda. Porque ele não consegue pegar mais o Fortaleza. Então, não dá. Ele só consegue pegar o Bragantino, que é o 6º colocado, que está na fase de grupo. Então o Fluminense ainda consegue jogar. O Bragantino, na última rodada, o Bragantino vai enfrentar o Internacional. De repente, um confronto direto. E dependendo do que aconteça, o Fluminense consegue ali, quem sabe, uma vaguinha na fase de grupos. Mas, no ruim, na pré-Libertadores. Então, para o Fluminense, perdeu. Acontece, faz parte. Mas a vaga para a Libertadores ainda só depende do Fluminense. Tem algumas coisas que aconteceram no jogo que podem dificultar? Podem, mas daqui a pouco a gente fala. Agora vamos para a pontuação do Bahia. Bom, o Bahia, com esse triunfo, ele vai para a 15ª colocação, com 43 pontos. Ele passa o Juventude e Cuiabá. Juventude e Cuiabá ainda vão jogar. O Cuiabá joga contra o Fortaleza. Fortaleza, que já está classificado para a Libertadores, porém,
não está na fase de grupos. E para o Fortaleza entrar na fase de grupos, está faltando isso. Faltando isso. Fortaleza esse, que é o próximo adversário do Bahia. Então, o que o Bahia tem que torcer? O Bahia tem que torcer para o Fortaleza. O Bahia tem que torcer para o Fortaleza ganhar do Cuiabá. Porque aí o Fortaleza vai estar ajudando o Bahia duas vezes. Primeiro, o Cuiabá não passa o Bahia. Porque se der empate, o Cuiabá passa o Bahia de novo. Então, se o Fortaleza ganha, o Bahia continua fora da zona de rebaixamento. E outra, se o Fortaleza ganhar, ele garante a sua classificação na fase de grupos da Libertadores. Eu vou até dar uma olhada aqui, rápido. O Fortaleza tem 55 pontos. Se o Fortaleza empatar, vai a 56. Deixa eu dar uma olhada aqui, o Fluminense. Bom, o Fluminense já não pega mais o Fortaleza. O Fluminense já não pega mais o Fortaleza. Deixa eu ver o América Mineiro. O América Mineiro, se ganhar, vai a 52 pontos. Se ganhar de novo, vai a 55. Só que fica com 14 vitórias. O Fortaleza tem 16. Ou seja, o máximo que o América Mineiro consegue chegar é a 55 pontos. Só que com 14 vitórias. Então não passa o Fortaleza. Ou seja, galera, com esta derrota do Fluminense, se eu não estiver enganado, com essa derrota do Fluminense, o Fortaleza já está na fase de grupos. Porque, olha, quem poderia passar o Fortaleza era o Fluminense. O Fluminense agora só chega a 54 pontos. Não passa o Fortaleza. O América Mineiro ainda vai jogar. O América Mineiro disputa 6 pontos ainda. Ele pode chegar a 55. Mas o América Mineiro só pode chegar a 14 vitórias. O Fortaleza já tem 16. Ou seja, o Fortaleza está na fase de grupos da Libertadores. Então, esse jogo pro Fortaleza contra o Cuiabá fora de casa virou amistoso. Essa é a grande da verdade. Essa é a grande da verdade. Grande da verdade. Essa é a situação. Pro Fortaleza, o Fortaleza pode até cair para a sexta colocação. Terminar o campeonato na sexta colocação. Se o Fortaleza perder as duas, o máximo que vai acontecer é o Bragantino passar e o Fortaleza terminar na sexta colocação. Mas da sexta colocação ele não passa, ou seja, ele está na fase de grupos. Então o Fortaleza já vai para esse jogo contra o Cuiabá leve. Então o Fortaleza, para ajudar o Bahia, o Fortaleza tem que ganhar do Cuiabá. O último jogo do Bahia, que é contra o Fortaleza já está classificado para Libertadores na fase de grupo. Vai ser um jogo de festa para o Fortaleza. Festa. Fase de grupo da Libertadores. Festa para o Fortaleza. E o Bahia pode aproveitar essa festa. O Bahia também tem que torcer contra o Juventude. Mas principalmente contra o Cuiabá. Principalmente contra o Cuiabá, que está na zona do rebaixamento. O Cuiabá tem 2 jogos difíceis. O Fortaleza e o último jogo fora de casa contra o Santos. Último jogo fora de casa contra o Santos. Então, o Bahia fez a sua parte. Tem que torcer contra o Cuiabá. E o Juventude tem aqui 2 jogos. Tem o primeiro jogo fora de casa contra o São Paulo e o segundo em casa contra o Corinthians. Ou seja, também tem 2 jogos complicados. Bahia estava esperando por aparelho. Tiraram o aparelho do Bahia. Agora vai ter que depender dos
resultados. Vai ter que torcer pro Fortaleza, vai ter que torcer pro São Paulo, mas principalmente pro Fortaleza. O Fortaleza ganhar do Cuiabá. Porque se empatar com o Cuiabá passa o Bahia. Quem entra é o Juventude. Então, o Bahia tem que torcer contra os dois, Cuiabá e Juventude. Mas o Bahia fez a sua parte. E já sabendo que o próximo jogo contra o Fortaleza vai ser jogo de festa para o Fortaleza, porque o Fortaleza já está na fase de grupos da Libertadores. Então, vamos lá para falar aqui do jogo. Bom, o jogo em si. Cara, não tem como alguém falar que não foi justo. Foi justíssimo, parceiro. Primeiro tempo é daquele primeiro tempo que a gente pode falar que foi um massacre. Foi um massacre. Só o Bahia jogou. Saiu 2-0, mas poderia ter sido uns 4 com tranquilidade. Os times estavam em rotação completamente diferente. O Bahia numa rotação e o Fluminense em outra. Fica até difícil de você acreditar que o Fluminense está disputando uma vaga para Libertadores. É o que eu falei. O Fluminense é 880. Tem dia que tu acha que o Fluminense não vai fazer nada. Ele não faz nada mesmo. Tem dia que tu acha que o Fluminense não vai fazer nada. Ele joga pra cacete. Então, cara, o jogo, o primeiro tempo, foi um massacre. Só deu Fluminense. Só deu Bahia. Só deu Bahia. Poderia ter terminado tranquilamente 4-0. Logo no início do jogo teve um pênalti. Escracha. Eu vou falar. Esse árbitro que apitou Bahia e Fluminense, que é irmão do árbitro do como é que chama? Do analista de arbitragem da Globo. Esse árbitro que está em campo, o irmão dele é analista, que é o Paulo César. É analista da Globo. O irmão dele era até melhor que ele. O que está na Globo era até melhor que está. O que está em campo, irmão, ele não tem postura nenhuma. Ele não passa confiança nenhuma. O nego não acredita no que ele apita. Essa é a grande verdade. Ele não tem atitude. Foi pênalti claro a favor do Bahia. Pênalti claro. Como o segundo foi pênalti, o primeiro também foi pênalti, que ele não deu. Mas só deu Bahia. Só deu Bahia. Perdeu algumas oportunidades com Rossi, com outros jogadores. Tinha uma avenida pelo lado do Danilo. Danilo completamente perdido. O Caio Paulista, que tinha que ajudar ele, também estava voltando andando. Então o nego estava criticando o Danilo, mas o Caio Paulista também não estava ajudando em porra nenhuma a marcação. Então o Nino estava caindo por ali junto com o Rossi direto. Então o Bahia dominou por completo. A bola girou um pouquinho mais no meio de campo. O Raí caindo mais pelo meio de campo para fazer essa bola girar um pouquinho, para trabalhar, para não ficar a criação só pelos lados, para a criação começar pelo meio. O Guto deu uma melhorada em relação a isso. Ali no meio de campo já estava circulando mais a bola, principalmente porque o Raí já estava caindo mais pelo meio ali. E foi bem. Ele entrou com uma outra escalação, ele não colocou o Capixaba, ele colocou o Edson ali como primeiro volante. Também era plausível que acontecesse isso. E fez os 2-0 no primeiro tempo, num pênalti, depois numa bobeira, lá no contra-ataque rápido, sobrou pro Gilberto, ele deu um toquinho por cima, meteu um golaço, 2-0. Vai pro segundo tempo, é óbvio que pelo trauma que aconteceu com o Bahia no jogo contra o Atlético Mineiro, o Bahia deu uma recuada. Fred saiu reclamando, falando que a porrada ia comer no vestiário, que não podia jogar daquela maneira, e realmente não podia. E o Fluminense voltou melhor. Mas o melhor do Fluminense, sinceramente, não dava para empatar. Não dava para empatar. Poderia até fazer um gol na mão de alface do goleiro do Bahia, que ia tomar um frangaço. Um frangaço. A sorte é que bateu na trave. Quando eu digo que sorte faz parte do futebol, é isso. O Bahia deu sorte
que o goleiro com a mão de alface não pegou a bola bateu na trave. E o zagueiro tirou. Falta de sorte do Fluminense. Aí tem gente que diz que futebol não tem sorte. Lógico que tem sorte. Futebol, você também conta um pouquinho com a sorte. Não tem jeito. Quando bate na trave, é sorte para um lado e falta de sorte para o outro, porra. É óbvio. Então, o Fluminense ia fazer gol assim. O Bahia teve alguns erros no primeiro tempo? Teve, mas teve um volume muito grande. Qual foi os erros que o Bahia teve que eu achei principal? O Bahia ficou jogando bola dentro da área o tempo inteiro, mas não tinha uma jogada ensaiada. A jogada era botar a bola dentro da área. Porra, não é assim. Não é você pegar a bola e bicar pra dentro da área. Lançamento dentro da área tem que ser lançamento, tem que ser passe. Não é pegar a bola, o Nino dar um bico pra dentro da área, ou o outro lateral dar um bico pra dentro da área, pra ver se o Gilberto faz alguma coisa. Então isso foi um erro do Bahia. Ficar jogando bola pra dentro da área de qualquer maneira. Acabou que aconteceu o pênalti. Aconteceram 2 pênaltis assim, com bolas alçadas dentro da área, de bola parada, de falta do que for. Mas não pode ser de qualquer maneira. Tem que ser passes, tem que ter jogadas. Então isso foi um erro. Funcionou? Funcionou. Porque esse é o primeiro gol assim, num pênalti. Mas isso é um detalhe que eu observei. Agora, não vai mudar agora, porque você está voltando num jogo. Mas isso não pode ser você ficar, bota para dentro da área e seja o que Deus quiser. Não é assim que funciona. Pode dar certo, como deu. Mas nem sempre dá. Na maioria das vezes não dá você ficar jogando bola de qualquer maneira. Mas fez uma grande partida o Bahia, principalmente no primeiro tempo, e só deu o Bahia. 2-0 foi pouco, poderia ter sido uns 4. Vai pro segundo tempo, o Fluminense melhora, mas uma melhora muito pouca. O Bahia consegue controlar o jogo. O Guto faz algumas substituições que a torcida não gostou. O Guto não vive uma fase boa. O Guto não vive uma fase boa. E eu vou ser bem sincero, meu amigo torcedor do Bahia. O Bahia permanecendo na Série A, que, dependendo do que aconteça, vai permanecer na Série A, essa é a minha opinião. Você pode não concordar, você tem todo o direito. Tá? Mas se o Bahia permanecer na Série A, minha visão, o que menos fez alguma coisa para o Bahia permanecer na Série A, para mim, é o Guto. Na minha opinião, o Guto atrapalhou mais do que ajudou. Ele errou em escalação, errou em substituição e errou em esquema tático. Eu coloco a permanência do Bahia na Série A, se acontecer, muito mais na vontade dos jogadores do que em alguma coisa feita pelo Guto. Essa é a minha visão. Beleza? Só quero que respeite. Eu dou mais mérito aos jogadores, porque você vê que as coisas não são ensaiadas, são individualizadas. Individual. O Guto está numa fase ruim. Fase ruim. Não estou falando que ele é ruim, mas ele está numa fase ruim. Então eu coloco o mérito para os jogadores. Essa é a minha visão em relação ao Bahia. Então ele fez algumas mexidas lá que a torcida não gostou, segurou um pouco o jogo. E o Bahia teve no segundo tempo mais uns 3 ou 4 contra-ataques, poderia fazer mais uns 2 ou 3 gols. O Bahia perdeu 2 ou 3 oportunidades claras de fazer o gol. O Bahia poderia ter saído da Fonte Nova com uma sonora goleada aplicada no Fluminense. O Fluminense se livrou de tomar uma sonora goleada na Bahia. O Fluminense perdeu para o Bahia e lambou os beijos por ter sido só de 2-0, que poderia ter sido uns 4 para cima. É porque os jogadores do Bahia perdem gol, que é uma grandeza. Jogadores capam bola, não toca direito. É por isso que está onde está o Bahia. Se tivesse um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de qualidade técnica, o Bahia não estava passando o sufoco que está. Mas agora não dá mais para reclamar. Bahia ganhou. Tem que torcer contra o Cuiabá, torcer contra o Juventude. O Fortaleza já está na fase de grupos da Libertadores. Então, irmão, agora é treinar, esperar para ver o que tem que acontecer no jogo contra o Fortaleza. O que tem que acontecer? O Bahia tem que ganhar. O Bahia tem que ganhar. Independente do que vai acontecer com o Cuiabá
e Juventude, o Bahia tem que ganhar do Fortaleza lá no Ceará. Tem que ganhar. Vai ser um dia de festa pro Fortaleza. Os caras vão estar comemorando, vão estar fazendo festa. O Bahia tem que focar e tem que ganhar do Fortaleza. Ah, mas se o resultado... Irmão, não vai contando que o Cuiabá, se perder pro Fortaleza, se o Juventude perder pro São Paulo, vai contar que o Cuiabá não vai ganhar de novo e que o Fortaleza não vai ganhar de novo. Bahia, para permanecer, tem que ganhar do Fortaleza. Não pode empatar, tem que ganhar. E o Fluminense é a mesma coisa. O Fluminense quer ir para a Libertadores, basta apenas ganhar. E para terminar, Rossi. Rossi é um bom jogador, esforçado. Mas o que o Rossi prejudica o Bahia é uma grandeza. O Rossi, nos últimos 4 jogos, foi expulso 2 vezes. Porra, assim não dá, irmão. O último jogo decisivo, que é contra o Fortaleza, o Rossi não vai estar. Jogadores do Fluminense, um monte com cartão amarelo. A gente sabe que quando tá jogando, você esquece que tá com cartão amarelo. Mas vai agora pro último jogo, o Fluminense tem uma porrada de jogador que tomou cartão amarelo. Inclusive o Fred. O Fluminense tem aquele tal de Bombadilho, centroavante. Pô, aquele é ruim toda a vida. Não sei como é que o Fluminense contratou um cara daquele. Botava o garoto da base. Esse Bombadilho é horroroso, filho. Horroroso. O cara é esquisito até pra correr, porra. Então, jogadores experientes atrapalhando seus times. Eu acho que o Bahia, apesar do Rossi ser um cara de grupo, mas eu acho que o Bahia tem que rever a posição com o Rossi. O Rossi tá atrapalhando. O Rossi tá atrapalhando. Joga, dá passe. Pô, irmão, mas essas expulsões atrapalham. E pode atrapalhar o Bahia no último jogo. Não precisava. Não precisava. O Rossi vem nervosinho de algum tempo. Eu acho que tem que parar para dar uma refletida. Um grande abraço, parabéns ao Bahia, até mais, fui!